Estamos chegando na rodada 34 e é uma grade daquelas que eu gosto, com todos os jogos e muitas alternativas. Na última rodada, mais uma rodada de mitadas. Se você pegou as dicas nos vídeos, nas lives, tenho certeza que você foi bem. Não esquece de comentar aqui embaixo que a gente vai trocar aquela resenha. Quantos pontos você fez na última rodada, hein? Nesse vídeo aqui vou trazer algumas curiosidades para a rodada 34. Vamos falar quais são os melhores saldos de gols, os melhores SGs, que equipes estão marcando gols. A gente vai trazer uma análise aqui, célere sobre os jogos, que tenho certeza que você vai gostar. Comunicação leve com informação, análises e opinião. Eu sou o Glauber, o Bom de Bola, e vou te ajudar a mitar nessa rodada 34 do Cartola FC 2024. Então fica comigo até o final, não muda de canal, vamos pra cima! Aqui as pontuações dos nossos times aí, são 3 times exclusivos. Nosso time aberto pontuou mal, é verdade, a gente colocou muitas apostas, o João Ricardo deu certo, o Kusevich deu certo, mas as outras ali, infelizmente, o Lucero foi mal, o Marinho foi bem, a análise foi bem no Fortaleza, o Lucero que foi mal. Nos demais times, ó, time exclusivo alternativo 104 pontos, time exclusivo praticamente 100 pontos, enfim, o ousado quase 78. Então foi uma boa rodada para nós, né? Eu tenho certeza que para vocês também. Aqui analisando o jogo do Corinthians, o que é que a gente tem para a rodada, pessoal? A gente tem um Corinthians no momento excelente, o Corinthians dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 10º colocado, podendo brigar por coisas melhores ali na tabela. E o Corinthians que venceu de virada o Vitória, né, por 2-1, inclusive o Garro foi muito bem com 2 assistências, estava escalado no nosso time exclusivo. E vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma tendência de ir com time reserva ou misto. Então por quê? Porque tá focando para a final da Sul-Americana. Então isso pode acontecer mesmo. É um jogo fora de casa, o Corinthians é bem favorito. E a boa notícia é que nós saberemos as escalações dessas equipes. É o jogo que abre a rodada de número 34 aí do Brasileirão. O grande detalhe é o seguinte: o mercado vai fechar na quarta-feira às 10h59. Lembrando a vocês, a gente tem a live do primeiro tempo de resenha com vocês que acontece sempre um dia antes do fechamento do mercado, então entre 13h30 e 14 horas eu tô fazendo o primeiro tempo da live, e sim, faremos aí o segundo tempo da live com a atualização dos times no dia do fechamento do mercado, ou seja, na quarta-feira pela manhã, porque às 10h59 vai estar fechando o mercado, é feriado. A gente deve estar fazendo essa live, vou falar o horário certinho lá no nosso Instagram. Se você não me acompanha, o nome é esse aqui, ó, o Bom de Bola. Digita lá e me acompanha para ter conteúdo sobre futebol todo dia, para você ficar bem informado, com comunicação leve, análise e opinião também por lá. Então, o Corinthians é esse time. O Corinthians está entre os mandantes ali que mais marcaram gols. Então, nós só temos 2 times ali com média que vão jogar em casa, que tem média superior a 2 gols nos últimos 5 jogos em casa, e o Corinthians é uma dessas equipes, o time que mais marcou gols. Então, é um time pra gente olhar, é um time que vai ser visado e tá tudo bem. Nesse jogo, o Corinthians é bem favorito. Teremos ainda na quarta-feira aqui às 16h30 o Bragantino e o São Paulo. Bragantino fadado ao rebaixamento em viés de baixa, 17º colocado. São Paulo venceu bem. Gosto mais do São Paulo jogando em casa, né? Algumas curiosidades, como eu falei no início do vídeo, é que os 6 primeiros da tabela do Brasileirão, todos vão jogar como visitantes. Você já tinha reparado nisso? Então na hora que eu vou fazer análise eu sempre reparo isso aqui. A gente vai olhar para jogadores ali que tem um potencial, que vem com uma boa regularidade, mas todos estes 6 primeiros times aí na colocação, do primeiro ao 6º jogando como visitante. São Paulo é o 6º colocado. É favorito diante do Bragantino. Vamos ver se vai estar com aquele ímpeto. Eu sempre gosto, e é um fato, é estatística, os mandantes sempre vão melhor em todos os quesitos. Fazer gols, não sofrer gols, número de vitórias. Só que o São Paulo jogando fora ali, não sei. Mas ainda assim, favorito com nomes pra gente olhar. Aqui é bronca. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense também um perigo, correndo muito perigo aí para ser rebaixado, não tá jogando bom futebol, só que vai pegar o Atlético Goianiense que já está rebaixado, então a gente vai ter um confronto de 18º, que é o Atlético Paranaense, e o Atlético Goianiense, e nos últimos 9 jogos do Atlético Paranaense ele só tem 1 vitória, então é pouquíssimo, mas é contra um time já rebaixado, então é difícil arriscar em um time que não vem bem no campeonato, mas ele precisa vencer, e o fator casa pode fazer diferença nesse confronto, tá legal? Criciúma e Vitória. O Criciúma é o 15º colocado contra o Vitória 13º. É um jogo ali pouca relevância no meu entendimento. Aqui é um jogo interessante de 2 times gaúchos, né? O Grêmio contra o Juventude, 2 equipes que se defendem mal, expostas defensivamente.
mas que costumam fazer gols. Então é uma tendência para um jogo de gols. E lembra que eu falei que duas equipes mandantes têm uma média de 2 gols marcados nos últimos 5 jogos em casa? O Corinthians, que eu falei, abrindo a rodada, e o Grêmio é esse time. Então é pra gente explorar mais a parte ofensiva com a segurança, entre aspas, maior do Grêmio, do que a parte defensiva, porque é um time que ainda assim, desde o ano passado, da última temporada, sofre muitos gols. O time do Cuiabá e Flamengo, o Flamengo tá brigando pelo quê? Atual campeão, Copa do Brasil. Inclusive, parabenizar vocês, santistas, o Santos Futebol Clube está de volta à Série A. Parabéns a todos. Em 2025, o Santos está de volta aí ao Cartola, queridos, tá? O Flamengo já está classificado para Libertadores, então como é que vai jogar contra o Cuiabá? Um time ressacado ou não? Eu acho que Felipe Luiz é competitivo, vai puxar a orelha desse pessoal. Então, assim, eu vejo aqui um Flamengo ainda assim favorito, com o Cuiabá, que tem muita dificuldade de fazer gols, é o 19º colocado. Bahia e Palmeiras. Aqui na quarta-feira, o Bahia muito mal, sempre quando não perde apanha, com todo respeito, é isso que está acontecendo. O 8º colocado nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas, 1 empate. E o Palmeiras é o 2º colocado. O Botafogo deu mole na última rodada, não venceu e nem fez um gol no Cuiabá. Palmeiras é o 2º colocado, não vai ter o Estevão, mas ainda assim é favorito pelo momento, precisa vencer. Então dá pra gente olhar. Galo e Botafogo é uma antecipação do confronto da grande final da Libertadores. Você já tinha pensado nisso? Qual é o Galo que vai para o jogo? A tendência é que o Galo vá de titulares, né? O Milito falou algo sobre isso, vamos aguardar as informações. E o Botafogo, que tá pensando ali, não pode dar mole. Então vamos ver qual é o Botafogo que vai pro jogo, um jogo interessante, um duelo pra gente observar. Vasco da Gama, 9º colocado, vem numa sequência ruim, vai pegar o Inter, que vem numa sequência embaladíssima. Internacional tem 14 jogos aí que não sabe o que é perder. Então vem num momento muito bom, é o 4º colocado do Inter. Que campanha, que trabalho do Roger Machado. E nós não teremos a partida do Fluminense e Fortaleza. Essa partida não vai ser válida, tá? Nem Fluminense e nem Fortaleza. Esse jogo vai acontecer na sexta-feira. Essa partida não será válida aí, nem Fluminense e nem Fortaleza. Vamos começar aqui falando das possibilidades. Já dei um panorama para vocês. Em relação ao saldo de gols, para mim o Corinthians, mesmo não sendo um time confiável defensivamente, é um dos melhores saldos de gols para a rodada, muito em função do adversário, né? O Cruzeiro tem cedido saldo de gols e deve ir com um time reserva, então o Hugo é uma das melhores opções, ao meu ver, para a rodada, né? O Marquezinho, que é um goleiro que fechou o gol aqui contra o Palmeiras, fez um grande jogo, fez muitas defesas, mas o time do Grêmio não é um time tão confiável assim. O Everton do Palmeiras e o John, para mim, continuam sendo ótimas opções para a rodada, são bons nomes para a rodada. O Everton do Palmeiras, mas tá tomando todo gol, né? Toda rodada o Palmeiras toma gol. E o Everton está aqui, ó, há 3 rodadas pontuando bem abaixo, então o momento não é tão legal. O John do Botafogo eu acho uma boa para essa rodada, eu acho uma boa o John. E a gente tem o Hugo, né, do Corinthians, como uma opção também interessante aí para a rodada. Para mim é muito nessa linha, tá? Eu vou começar aqui e vou colocar o Hugo no gol. O Hugo vai ser o meu goleiro. Nas laterais, pessoal, o que é que a gente tem aqui? O Bernabé tá suspenso, a gente tem os laterais do Botafogo num jogo difícil contra o Galo. O Galo tem que ficar esperto, hein? Porque perdeu a final pro Flamengo, então já não tem vaga garantida na Libertadores. Se o Atlético Mineiro não ficar numa posição ali mais para a parte de cima da tabela, e nesse momento ele não se encontra, ele corre o risco de ficar de fora da Libertadores. Ele tem vaga garantida se ele vencer a final contra o Botafogo. Contra o Flamengo já perdeu. Se ele perde pro time do Botafogo a final da Liberta, se ele não se garantir no Brasileiro agora, ele fica de fora de Libertadores. Então é um risco muito grande. Olha, das opções que a gente tem aqui, eu gosto do Reinaldo, que é cobrador de pênalti desse time do Grêmio, mesmo sofrendo gols. O Grêmio é um time que vem sofrendo gols e tal, e o Juventude fazendo gols. Temos aqui o Mateuzinho do Corinthians. Os dois laterais do Corinthians eu acho que são boas opções. Gosto mais dos laterais do Corinthians do que os zagueiros do Corinthians. Então, o Mateuzinho vem fazendo jogos interessantes aí. Eu acho também que é uma boa alternativa. Gosto também dos laterais vamos ver qual é o Flamengo que vai para o jogo, né? Mas eu quero falar aqui do Esquivel, do Atlético Paranaense. Na última, ele não foi bem, mas é um jogador regular. Eu gosto. Se o Alexandro do Flamengo for para o jogo, uma boa. O próprio Wesley do Flamengo, não o Gasolina, né, mas o Wesley Pólvora, né, que tá toda hora correndo, botando fumaça ali,
muito bem, tá jogando muita bola. Então o Wesley do Flamengo é uma boa alternativa também para a rodada. São nomes ali que me agradam para esse jogo, tá? O próprio Rubens do Atlético Mineiro, se ele for para o jogo, é uma boa, porque o Rubens sempre, não tá aparecendo aqui como provável, mas é um jogador que sempre pontua muito bem, tá? Então olho nesses caras aí. Vamos para a zaga. Bom, na zaga tá difícil, hein, pessoal? Vamos aguardar mais informações, mas eu gosto muito do Murilo para a partida. Vamos lá, vamos ver aqui se o Murilo vai estar apto aqui. Quer dizer, o Murilo vai pro jogo, né? Se não acontecer nada. Murilo eu acho um nome excelente. O Alexander Barbosa jogando muita bola. Nesse jogo contra o Galo vai ser um jogo difícil, mas se for pro jogo tudo bem. Eu acho uma boa opção. Tá? O Léo Pereira e os zagueiros do Flamengo, vamos ver como é que vai o apetite desse time do Flamengo aí para a rodada contra o Cuiabá. É um dos melhores SGs ao meu ver, né? O time do Flamengo, inclusive fez um grande jogo, foi melhor do que o Atlético Mineiro, e o Felipe Luiz deu um nó no Milito, tático, muito bem. Então é isso, o Léo Pereira eu gosto das dupla de zaga ali do Flamengo, uma boa para a rodada. E, cara, não temos muitas opções. Os zagueiros do Corinthians eu não confio. Então, assim, é muito mais a linha de defesa do Palmeiras, né? Os zagueiros do Palmeiras, os zagueiros do Botafogo ali e os zagueiros do Flamengo. Vamos falar dos meio-campistas aí, Brasil. É o seguinte, ó, não esquece de deixar aquele like não, dá aquela moral e comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal também para não perder conteúdo, ativa as notificações, mas deixa aquele like aí que dá uma força muito grande para nós. Lucas Moura, o momento dele é muito bom, a média do Lucas Moura como mandante é praticamente o dobro da média como visitante, mas o momento dele é excelente, então para mim vale o Lucas Moura para rodada. Alan Patrick, mesmo sendo um jogo fora de casa, o momento do Alan Patrick e do entorno do jogo do Inter é excelente. Então o Alan Patrick também uma opção diferente para quem quiser diferenciar. O Rafael Veiga, o Palmeiras precisa vencer, então o Bahia não tá bem e tá tomando gol todos os jogos. O Bahia até constrói boas chances, mas não consegue converter, então tá passando esse perrengue aí. Então o Veiga para mim é um excelente nome para rodada, inclusive vou colocar aqui o Garro, é o 01 do meio, voando. A gente deu como dica, escalamos nos 2 times exclusivos o Garro e, pô, o cara fez 12 pontos ali, 2 assistências em casa, monstro demais. Então o Garro não tem como deixar de fora, inclusive Garro não tem como deixar de fora. Scarpa é uma possibilidade para rodada. O Alcaraz se for para o jogo aqui também, só que o Cuiabá é um time que sofre poucos gols. O Cuiabá não tomou nenhum gol do Botafogo lá no tapetinho. Então é bom ficar esperto. O Cuiabá tem dificuldade de fazer gol, mas para tomar é difícil de fazer gols, tá? Então eu gosto mais do Flamengo, especialmente, mas não sabe o apetite desse Flamengo, já tá garantido, então tá tudo bem. Ofensivamente não sei, certo? Bom, nas opções que a gente tem aqui de meia cancha, eu acho que é muito mais a gente explorar esses jogadores ali, né? O Veiga, o Lucas Moura, o Alan Patrick, os meias do Grêmio poderiam ser uma boa, mas oscilam muito, não passam segurança, não transmitem segurança, então vai ficar nessa. Para mim, unanimidade no meio é o Garro. Vamos falar do ataque agora. Hulk sempre é uma boa, tá? Vai jogar em casa, acho que o Galo vai jogar para cima do Botafogo. Uma prévia, é uma prévia da final da Libertadores aí, tá? Então acho que vai ser um jogo interessante. Hulk sempre é uma boa, para mim vale. O Bright White é um nome muito forte, é um cara que tem uma ótima consistência. É um cara que tem gols, média de mandante 9 pontos. Muito difícil não ter alguém ofensivo desse time do Grêmio. E o Bright White vai na minha linha aqui. Mas para mim, o 01 é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tá jogando muita bola, fez gol na última também. Então é o 01 desse ataque, tá muito bem. É o cobrador de pênalti desse time do Corinthians. Quais outros nomes? Os atacantes do Inter, não dá para não deixar, o Inter tá muito bem, então tanto o Wesley como o Borré são alternativas. Você dobrar o ataque de Wesley e Memphis, né? Dobrar o ataque do Corinthians com o Yuri Alberto e Memphis vale a pena, inclusive foram os autores dos gols, né? Então vale a pena, tá? Dobrar o Memphis com o Yuri Alberto. Nesse jogo aqui, o Bragantino também não é um time sob o comando do Seabra que tá tomando gol. Dos atacantes aqui do Juventude, o Lucas Barbosa seria o meu nome aqui do time do Juventude que tá fazendo gols pra rodada. O Alejandro, a gente disse que era uma aposta também na última, foi bem, né? Enfim, não acho que o Estevão tá fora, então é tudo muito mais na linha de aposta, né? Bom, minha base tá escalada aí e só lembrando, a gente vai fazer a live do primeiro tempo um dia antes do fechamento, tá? Terça-feira,
terça-feira entre 13h30 e 14 horas, e a live do segundo tempo vai ser na manhã da quarta-feira. Então vou estar falando para vocês o horário no meu Instagram, o Bom de Bola. A gente fechou nossa linha de defesa com o Hugo do Corinthians, Mateuzinho também do Corinthians, Murilo do Palmeiras, Léo Pereira e Wesley. Não sei se eu vou fazer isso, tá? Vou ver como é que vai ser. Eu tô pegando muito pesado no Flamengo. O Flamengo já tá de férias. Então é isso. E o Felipe Luiz aqui na meia cancha, Veiga, Garro e Lucas Moura. E no ataque eu tô fazendo uma apostinha aqui, ó. Yuri Alberto de capitão, Bright White e Wesley do time do Internacional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar, deixar seu like, compartilhar. E vamos pra cima. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Tamo junto. Grande beijo, grande abraço. Valeu e tchau.